cansaço, a correria, a quantidade de trabalho em casa. Os outros profissionais fecham a gaveta, trancam o escritório e vão para casa descansar, e a gente vai levando o escritório debaixo do braço, vai carregando o carro cheio de papel, mas mesmo assim eu ainda amo educar. Eu fui dar aula numa escola muito pobre, bastante pobre, e tinha uns alunos com umas características assim que me assustavam um pouco. E uma vez numa sala de aula eu encontrei um que era totalmente de imagem. Era totalmente o que eu tinha medo. Naquela época, muitas tatuagens, um cabelo grande, uma roupa rasgada. E eu vinha de uma educação assim muito certinha, de menina mineira, católica e essas coisas todas. E eu tive muito medo dessa aula, e foi uma das primeiras. Eu tive muito medo dessa aula. Eu falei, poxa vida, onde eu me meti? O que vai acontecer? E eu achei que eu fosse muito menor do que eu realmente sou, porque eu nunca fui alta. Então eu me senti muito pequenininha. E quando eu pedi ajuda para a primeira leitura, a primeira pessoa que se ofereceu para ler foi exatamente o aluno que me deu medo. E eu percebi que ele era um poeta, percebi que era um artista. E eu percebi que educar era mais do que ensinar, era aprender. Naquele momento eu entendi que se eu fosse dar aula, realmente eu ia aprender muitas coisas que eu não imaginava, que eu ia ver um mundo que eu não conhecia, que saía, claro, dos portões da minha casa. Esse foi o clique. Eu acreditei naquele momento que valia a pena ser professora, sim, principalmente porque eu tinha me enganado de primeira. O maior desafio para mim é a falta de afetividade nas pessoas. Eu sou muito afetiva e sou muito maternal. E eu percebo que nós estamos num mundo assim tão tecnológico, tão moderno, tão solitário. A escola tem montões de alunos, filhos únicos, que não tem tanto contato com o que é irmão, com o que é primo. Então acaba que aqui na escola, esses alunos também são um pouco solitários. Então, e muito individualistas. Eu acho que um desafio para nós é quebrar isso. O individualismo que a modernidade traz. Acho que a gente precisa compartilhar mais. Dizem que o ser humano é o pior animal. Eu acredito que seja o mais mágico de todos, assim. E lidar com, sei lá, o humano desse animal é que me encanta. Principalmente para a educação fundamental, que é onde eu trabalho. As pessoas estão em formação, elas estão descobrindo o mundo, fazer parte das descobertas dos outros, eu acho que é muito bacana. E é importante você se posicionar dentro dessas descobertas. Todo mundo carrega um pouquinho do professor que gostava a vida toda. Então, o professor é uma figura que marca.